Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 6 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos com 243 dias transcorridos do nosso calendário neste ciclo, bem como também nós estamos aí hoje no 7º dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat. E, portanto, nós temos aí a nossa 7ª Aliyá, mais Mafitir, que é exatamente a nossa 7ª leitura e a leitura final da nossa Parashá semanal. A nossa Parashá semanal, ela é Kedoshim, né? Santos, ou sede santos, como diz o Eterno, porque eu sou santo. Baruch Hashem por isso daí, e que nós possamos aí, né, ao fecharmos a nossa Parashá semanal, possamos aí sair enriquecidos com os ensinamentos dos nossos mestres, dos nossos sábios, que trazem para nós, né, as interpretações mais profundas, as interpretações que mexem realmente com a nossa alma, nossas emoções. E por isso nós estamos também dentro do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E a contagem do Homer é exatamente para refinar, né, a nossa alma, bem como também refinar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas emoções. E aí nós vamos ver hoje, né, nós estaremos até o pôr do sol, nós estaremos aí completando 3 semanas da contagem do Homer, e vamos ver qual é a mensagem de hoje, do refinamento das nossas emoções sobre Sefirat HaOmer. A palavra do nosso Rebbe, que nos orienta, né, por ele ser o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, e também o líder, né, da nossa geração, não somente do povo judeu, mas para todas as nações. Então também vamos ter a nossa palavra do nosso Rebbe, dentro desse todo aspecto aqui, ok? Hoje nós temos aí como tema, né, a quem amar e honrar pai e mãe. Nós não vamos fechar a semana da nossa Parashá Kedoshim sem voltar realmente à questão honrar pai e mãe. Sem sombra de dúvidas, e isso Deus já mostrou desde o princípio, e confirmou com a outorga da Torá no Monte Sinai a Moshe, ao povo judeu, e através deles, né, nós, né, as nações também receberem os mandamentos divinos. E tanto é que as 7 leis universais para o não-judeu está incluso ali de forma bem sucinta, bem resumida, né, as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, que é exatamente para que as nações elas estejam vivendo, né, na essência dos mandamentos, né? Enquanto o povo judeu tem 613 mandamentos, nós temos não-judeus as 7 leis de Noé, as 7 leis universais. Somando os 613 mais a 7, nós temos aí um total de 620. 620, entre outras coisas, né, mas 2 coisas essenciais para estarmos aí focados. 620 é o número de letras em que o Eterno ele escreveu Haseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, popularmente conhecido como os 10 mandamentos, e entregou as 2 tábuas a Moshe. Então nós temos aí 620 letras. E então nós temos aí a união entre 613 e 7. Bem como temos a união entre o povo judeu e o povo não judeu. Fato esse que veio se confirmar com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel. A partir dos anos 1950 para cá, essa liderança tem sido forte, justamente nesta fusão
o mundo judaico e o mundo não judaico, o povo judeu e o povo não judeu, dentro do prisma de servir a Deus ombro a ombro, ok? O segundo ponto fundamental que nós temos aí sobre 620, os nossos sábios trazem para nós, dentro do ensinamento da Kabbalah, a coroa do rei, a coroa divina, a coroa do rei dos reis, ou seja, a coroa do nosso Deus. A coroa do nosso Deus, ela contém 620 joias, onde os nossos sábios, né, que têm o conhecimento mais profundo através da Kabbalah, né, sobre o estudo da Torá. Só abrindo um pequeno parênteses aqui para não parar dúvidas, né? A verdadeira Kabbalah é o estudo da Torá. A verdadeira Kabbalah é o estudo que te aproxima de Deus. Essa é a verdadeira Kabbalah. O resto, deixa para lá, ok? Então, forma bem simples para entendermos o que nós estamos falando aqui, bem objetivo, ok? Então, 620 dentro da sabedoria dos nossos mestres, dos nossos comentaristas, etc. e tal, 620 é o número das joias da coroa do rei. Então, portanto, né, numa linguagem humana para entendermos de forma bem simples e objetiva, a coroa de Deus, a coroa do rei dos reis, ela é composta de 620 joias. 613 corresponde ao povo judeu e a 7 representa exatamente os não-judeus, aqueles que se aproximam realmente através do monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. Então, nesse aspecto, amados, nós temos aí, de fato, a graça bendita de Hashem. Então, por isso, nosso tema hoje é a quem amar e honrar pai e mãe, né? E nesse aspecto aí, voltando a essa questão de honrar pai e mãe, exatamente porque o mandamento de honrar pai e mãe, né, está nos 5 primeiros mandamentos, na primeira tábua. E este mandamento é o primeiro mandamento com promessa para aquele que cumpre, ou seja, aquele que obedece é o primeiro mandamento com mérito e com recompensa, ou seja, quem tem mérito tem recompensa. Obviamente, recompensa positiva. Então, honrar pai e mãe faz parte da primeira tábua, os 5 primeiros mandamentos, que é o relacionamento pessoal do ser humano com Deus. E é interessante você observar aí que honrar pai e mãe, né? Pai e mãe são seres humanos, são os seus pais. E os 5 primeiros mandamentos é um relacionamento direto entre o ser humano e Deus. Portanto, de forma bem simples, quem honra pai e mãe, isso daí está dentro do respeito, amar, socorrer, ajudar, né, etc. e tal, tudo dentro do aspecto de honrar pai e mãe. Aquele que o faz, ele está num relacionamento pessoal com Deus. Quem honra isso, ele realmente está aí, inserido na coroa do rei. Entendeu? É simples. É só uma questão de ser humilde, compreender a vontade divina e obedecer. Então, por isso, o tema é a quem amar e honrar pai e mãe. Vamos lá? Então, hoje, né, como nós estamos no sagrado dia do Shabat, então a Havdalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, né, acontecerão pelo fuso horário nosso aqui, com Brasília, às 18h11, ok? E os estados, né, que tem uma diferença, né, de 1 hora a menos, né? Então, automaticamente será às 19h11 o momento da sua Havdalah, ok? Baruch Hashem. Vamos aí, né, mandar o nosso Shalom, nosso Shabbat Shalom de hoje, e ao mesmo tempo Shavuot Tov, né, um bom encerramento do Shabbat e uma semana abençoada à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua palavra, a Torá. Então,
o Ronaldo Guerra, do grupo Brasileiros de Origem Judaica. Agora, no grupo, né, Ben Noah e Bat Noah, que tem lá a administradora Simone Cremonese, de Ribeirão Preto. Então, nós temos aí a Alessandra Sato de Souza e o Orlando Leite, que são lá de Pinhais, Paraná, e também são o casal emissário ali em Pinhais, Paraná. Nós temos aí, vamos lá aqui, nós temos aí a Leandra Simplício, de Caraguatatuba, cidade litorânea de São Paulo. O Arnaldo Silva, a Cibele Ludmila, né, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. Temos aí também o casal Regiane e Tiago Santos, lá de Itajubá, Minas Gerais. O casal também Eliana Maria Reis e Amadeu, São Paulo, capital. Temos aí o Hélio Domiciano da Silva, da cidade Cristais Paulista, interior de São Paulo. A Isa Poli, né, do grupo Histórias Judaicas, o Júnior Silva, também do mesmo grupo, o Josué Ribeiro Cândido, do grupo Espaço Monoteísta, a Tereza Barbosa, São Paulo, capital, a Maria Madalena Azevedo, lá de Rio Claro, interior de São Paulo, o Wellington Maixac Ferreira, né, lá de Ponta Grossa, Paraná. A Angélica Dantas, o nome da cidade aqui é uma cidade austríaca, né? Então, certamente eu vou falar errado, mas tá aqui, né? Bregenz, né? Vorarlberg. É uma cidade da Áustria, né? Então, a Angélica Dantas e família é o nosso Shabbat Shalom, ok? A Silvia Kojuk-Zecker Kleiman, São Paulo, capital, que também faz parte lá do grupo Brasileiros de Origem Judaica. O Hierro Dante, Belém, Pará. A Irani Braga de Mendonça e o seu marido Juarez Carvalho, Nova Lima, Minas Gerais. O Alisson Oliveira, Birigui, interior de São Paulo. O Antônio Fernandes da Silva Neto, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O Gerson Gelman, também do grupo Brasileiros de Origem Judaica. O Ricardo Brandão, da cidade de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Temos aí do grupo Benei Noah, filhos de Noé, a Eliane Oliveira, da cidade de Diadema, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, Diadema, São Paulo. O Gonçalves Juazeiro do Norte, lá do Ceará. São lá do grupo Benei Noah, filhos de Noé. David Souza, né, da comunidade Benei Noah Brasil. O Benei Noah Arnaldo, de Caruaru, Pernambuco. O Ilker Pedrosa, lá de Brasília, Distrito Federal, né? Então, para esses amados aqui, o nosso Shabbat Shalom e um Shavuatov. E os nossos amados que estão aí, como diz, ao vivo e a cores, né? A Genesi Tolentino dos Santos, né? Não sei, não lembro da sua cidade, Genesi. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O casal Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a nossa região. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Cibele Ludmila, também aqui de Lisboa, Portugal. Tem o Robson Lima. O Robson Lima, também não lembro a sua cidade, Robson, né? Se der para colocar o nome da cidade aí, Baruch Hashem.
a Marli Stael Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. Faz tempo, hein, Marli, que não aparece ao vivo e a cores por aqui, hein? Shalom, shalom, né? Então, Baruch Hashem aí, ok? Amados, nós estamos aí na nossa 7ª leitura, mais Mafitir, que é para encerrarmos a nossa paraxá semanal, Kedoshim, ok? Então, capítulo 20, a partir do versículo 23, nós vamos até o versículo 27 para a nossa leitura final. Dentro dessa leitura final, nós temos aqui as punições para a transgressão de proibições da Torá, como nós temos visto nos últimos dias. E nesse aspecto aqui, nós temos aquela questão sobre mandamentos racionais e supra-racionais, ok? O Robson Lima é aqui de Macatuba, região de Bauru. Baruch Hashem, Robson e família aí, um Shabbat Shalom, bem como também um Shavuotov, a ti e a família aí. A Genesi Tolentino dos Santos é de Londrina, Paraná. Baruch Hashem, Genesi e família. Então, amados, nós temos aí essas exortações, né, no sentido de mandamentos supra-racionais, aqueles que não se entendem, e quando se tem alguma explicação, ela é bem superficial, não entra no âmago da questão em si, porque no momento a configuração da mente humana não consegue compreender a dimensão dos mandamentos supra-racionais, ou seja, Deus disse, se faz, ponto final. E os mandamentos racionais, aqueles que têm explicação, orientações dos nossos mestres, sábios, rabinos, etc. e tal, então se compreende e se obedece. Com referência aos supra-racionais, né, é aquele que a pessoa ela pode até pensar em não o fazer, né, mas todavia é sempre bom realmente o fazer. Quanto à questão dos mandamentos racionais, aqueles que têm explicação, etc. e tal, por exemplo, o roubo, o adultério, o assassinato, etc. e tal, né, que é compreensível, se entende claramente o porquê não o fazer, por isso esses mandamentos proibitivos estão nessas duas categorias, supra-racionais e racionais, certo? Então, os nossos mestres, entre eles, né, Rambam, Maimônides, ele fala que nos mandamentos supra-racionais, a pessoa até, né, o judeu explicitamente, né, que é 100% a ordenança é para eles, e para o não-judeu não há uma ordenança explícita, e por isso para o não-judeu fica dentro daquele aspecto, uma decisão espontânea, voluntária e com um amor transbordante. E então, dentro desse caso aí, os supra-racionais, até pensar no sentido de não fazer, tá tudo certo. Mas quanto aos mandamentos racionais, né, Maimônides ele fala que a pensar em fazer, né, mesmo que não o faça, só de pensar em fazer, Maimônides diz que já é pecado, que já é uma transgressão, né? Então, os exemplos, né, o roubar, furtar, adultério, assassinato e coisas semelhantes a isso que estão dentro da categoria racionais. Então Maimônides fala bem claro, só de pensar você já está pecando, cuidado, e piora a situação se você der à luz, né? Então, enquanto está no pensamento, né, o primeiro pensamento, você não tem como impedi-lo, né? Normalmente o primeiro pensamento ele vem assim, ó, que nem um flash, né? Cada dia é um flash, que misericórdia, não é verdade? Mas o segundo pensamento está no seu domínio, está no nosso domínio. Então o segundo pensamento é que Deus vai contar. Se você está alimentando aquele mau pensamento, se você está alimentando o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, se você está alimentando as forças negativas e destrutivas, se você estiver alimentando isso já com o segundo, terceiro e sucessivos pensamentos, aí você já entrou na transgressão da vontade divina. Então, por isso, a partir do segundo pensamento, está em cada um de nós falarmos, não,
até posso desejar, mas eu não vou fazer, porque esta é a vontade divina. Pronto, vai em frente, meu filho. Ó, se a jornada monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, fosse fácil, até Maria Mole seguia esse caminho. Por isso você não pode ser um crente Maria Mole. Cuidado com isso. Então, nesse aspecto aqui, nós tivemos, entre outras coisas, a questão de honrar pai e mãe, que nós vamos falar mais uma história aqui sobre honrar pai e mãe, para dar vamos dizer assim, um fortalecimento sobre a questão de honrar pai e mãe. Quem ainda tem pai e mãe vivos, tem um momento precioso para o fazer. E aqueles que são pais e têm os seus filhos, também tem um momento precioso para saber educar os seus filhos. A educação vem do berço, o ensinamento vem da escola. Então vamos lá para nós continuarmos na sequência aí. Então, capítulo 20, a partir do verso 23 ao verso 27, nós temos aí, né? Diz o Eterno: não sigam os costumes da nação que eu estou expulsando diante de vocês, uma vez que eles fizeram todos os pecados acima mencionados, o que nós vimos durante toda a semana, e eu tenho repugnância por eles. Então veja bem que Deus tem repugnância por aquelas 7 nações que foram expulsos da terra prometida, né? E um detalhe que nós precisamos também estar focados aqui, né, o que o Eterno está dizendo já de forma bem clara no versículo 23 do capítulo 20, as nações que eu estou expulsando. O povo de Israel guerreou, né, durante seus 14 anos com essas nações, até expurgar completamente aquelas nações da terra prometida. Mas o Eterno diz: eu os expulsei. Isso daí nós vamos ver de uma forma bem clara lá em Devarim, Deuteronômio, em que Deus ele fala, né, através de Moshe, né, não digam para vocês mesmos que foi o seu braço que tirou, que livrou, que deu vitória para vocês, mas que a vossa força ela veio da parte de Hashem. Então isto é reconhecer a glória devida ao único Deus, o único Criador e o único Salvador. Então, eu não tenho força, eu não sou nada. A expressão correta, e nós temos que realmente ser sinceros, né? Nós não somos nada, eu não sou nada. Eu não tenho coragem nenhuma, eu não tenho força nenhuma, se o Eterno não me der. Essa tem que ser a nossa retórica com convicção. Então, e por um outro lado, quando você vê assim, fala assim, puxa vida, hein, eu sou um covarde. Aí é você mesmo, não é Deus não. Se você faz, é porque Deus te capacitou para o fazer. Se você não faz, é porque você decidiu não fazer. É você que decidiu, porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Mas quando nós damos o primeiro passo em direção a Deus, em obediência à sua vontade, então Ele vai nos capacitando com sabedoria, conhecimento, com força, poder, autoridade, coragem, ousadia, etc. e etc. Quando é ao contrário, é nós que decidimos. Então, dessa forma, sim, eu posso dizer, fui covarde, porque eu decidi ser covarde. Eu decidi ficar em cima do muro, eu decidi pender para o lado mais forte, porque o lado mais forte está prevalecendo contra os mais fracos, os oprimidos. Então eu não quero entrar em vias de fato contra os poderosos. Então eu me acovardo e vou a favor dos poderosos. Uma das lições da Sefirat HaOmer dessa semana é esta, que nós tivemos aí dentro do contexto sobre compaixão. Eu tenho compaixão para levantar-me e lutar por alguém? Obviamente é lutar por alguém que está
sendo atacado, que está mais fraco diante do sistema, diante dos poderosos, etc, e etc. Então, na minha compaixão, eu estou disposto realmente a levantar-me para lutar por alguém? Tivemos 2 anos e meio aí de que Deus nos concedeu exercício prático para nós colocarmos aí em andamento, né, sobre essa questão, coragem, ousadia, lutar pelos fracos, trazer a verdade às claras, né, mesmo correndo alguns riscos aí, etc e tal, né. Fomos algumas vezes bloqueados aí, né, pelas plataformas e aí por aí afora vai. Por quê? Porque levantamos para trazer verdade, conhecimento, né, para que os mais fracos possam se fortalecer dentro da verdade, etc e tal. Então, Tiferet, compaixão, nos falou nessa semana sobre isso. Tenho coragem para levantar-me e lutar por alguém? Ok? Então, é esse detalhe aí. Então, Deus é a nossa força. Deus é a nossa ousadia. Deus é a nossa coragem. Deus é a nossa força. Se você, eu, nos conectamos com Deus, Ele nos capacita para tal. Se nós tomamos uma decisão diferente, ao contrário, então a nossa covardia ou o nosso fracasso, Deus não tem culpa não, é nós que decidimos de forma errada. Ele, misericordioso, sempre nos concede novas oportunidades. Baruch Hashem. Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, estamos aí. Continuando então, né, verso 24, eu, portanto, disse a vocês, possuam a terra deles, eu a darei a vocês de modo que vocês possam herdá-la. Ela é uma terra em que fluem leite e mel. Eu sou Deus, seu Deus, que separou vocês dentre todas as nações. Vocês devem distinguir entre os animais aqueles que são puros e aqueles que são impuros. Não se façam repugnantes através de animais, aves ou qualquer criatura que se arrasta sobre a terra, que eu distingui para vocês como sendo impuros e, portanto, proibidos. Vocês serão sagrados para mim, pois eu, Deus, sou sagrado, e eu distingui vocês dentre as nações para serem meus. Um homem ou mulher que esteja envolvido nas práticas de feitiçaria, de Ov e Idomi, será morto se existirem testemunhas presentes quando eles pecaram, e os pecadores foram advertidos a não realizar tal transgressão. Eles serão golpeados com pedra até a morte. Seus sangues são suas próprias faltas. De uma forma assim simples para entender, por que seu sangue são suas próprias faltas? O sangue significa vida, vontade, inclinação, ou para o bem ou para o mal, certo? Então, no caso específico aqui, seu sangue são suas próprias faltas, ou seja, a vossa vida, a vossa inclinação, a vossa paixão fez a pessoa, melhor dizendo, fez a pessoa ferver, né, a sua paixão em prol daquilo que é contrário à vontade divina. Então, o seu sangue, a sua própria ação é a testemunha contra você mesmo, contra a própria pessoa, ok? Então, dessa forma aí, o que Deus quer conosco? Deus deseja que cumpramos todos os seus mandamentos com obediência e entusiasmo. Ele incorporou elementos suprarracionais e racionais em todos os mandamentos. Então, todos os mandamentos têm realmente essa centelha divina para levar-nos cada vez mais dentro desse aspecto aí, no sentido de nós praticarmos realmente a vontade divina com amor, alegria, entusiasmo, um amor ardente, né? Não aquela paixão negativa, mas um amor ardente realmente em obedecer à vontade divina, ok?
Para fecharmos aqui essa questão em si sobre a Paraxá semanal, então vamos fechar, antes da palavra final do nosso Rebbe, vamos fechar aqui dentro da questão de honrar pai e mãe. Então os nossos sábios, eles trazem para nós mais uma história com H, para que nós possamos aí compreendermos através de alguns exemplos realmente sobre a questão de mostrar respeito aos pais, né? Ao pai e à mãe, ok? Vânia e Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. Shalom, Vânia. Então, os nossos mestres trazem a seguinte história. Dois irmãos moravam numa determinada cidade. O mais velho era rico, e enquanto o mais novo vivia na pobreza e na sua labuta do dia a dia. O pai, certa vez, foi então visitar o filho mais velho, o mais rico, e ele, este filho, preparou para o seu pai um belo de um banquete, serviu-lhe o melhor que tinha em casa. Em seguida, ele aprontou o quarto melhor da casa, com muito estilo, confortável, aconchegante para o seu pai, né, com uma cama bem limpa para que o seu pai pudesse descansar. Mas, durante toda a visita do seu pai, algo interessante, ou algo que ficou pairando uma dúvida no ar, né? Depois de tanta aparência carinhosa, né? Aparentemente, o respeito para com o pai, mas aí durante toda a visita, o filho mais velho, ele não demonstrou nenhum amor ou paciência para com seu pai. Ele não sentou junto ao seu pai, não dialogou, não conversou, não perguntou como que ele estava, como estava a sua saúde e etc. e tal. Então, ele estava mais conectado com os seus afazeres, né? Com as questões pessoais e etc. e tal. Fez aquilo que era trivial para fazer para com o seu pai. Ou seja, ele simplesmente cumpriu as suas obrigações, né, realmente de respeito. Bom, chegou o momento em que o pai então deixou a casa do filho mais rico e foi visitar então o seu filho mais novo, mais pobre, que estava lá labutando, né, realmente num moinho de farinha que era o seu sustento e da sua família. Então, quando ele chegou ali nas dependências, né, da casa do seu filho mais novo, menos favorecido financeiramente falando, ele ali encontrou então o seu filho labutando naquele moinho de farinha. Então o pai imediatamente fez o quê? Ele tirou o seu casaco, arregaçou as mangas e começou ali a trabalhar junto com o seu filho mais novo. E ali ficaram durante todo o dia na labuta do moinho de farinha, e conversa vai, conversa vem, e o filho mais novo, e o senhor como que está? Como que está o dia a dia do senhor? O senhor está bem? Está cuidando da saúde e tal? E não, tá tudo bem, meu filho, tá uma bênção, uma maravilha. Deus é maravilhoso. Então tá bom. E os dois ali passaram o dia feliz, ou felizes, melhor dizendo, né? Com muita comunhão, harmonia, conversação, e os dois juntos ali labutando no moinho de farinha. Chegou à tarde, então encerraram as suas atividades, os dois foram para a casa, aliás, o pai foi para a casa do filho mais novo, né? E os dois com muita alegria, com muita conversa, né? E aquela comunhão entre o pai e o filho. E aí então, né, chegaram lá na casa, né? Não havia aquela riqueza que havia na outra, né? Um quarto simples, tudo modesto, né? E ali se arrumaram, tomaram seu banho, se ajeitaram, foram para a mesa de refeição, que não era aquela grande mesa, né? Que o filho fica numa ponta e depois de alguns quilômetros o pai está lá na outra ponta da mesa, entendeu? Né? Aquele distanciamento, né? É uma coisa absurda, né? Então, né, aquela mesa modesta, uma comida simples, mas ali havia muita alegria, muito calor humano, né? O filho mais novo, sua esposa, seus filhos, estavam ali junto com o seu papai,
com muito respeito, reverência e com muita harmonia. Bom, e aí então o pai voltou para a sua casa, os seus afazeres, e transcorreu um determinado tempo, né? Então, chegou o momento que os filhos, né, partiram desta vida. E aí então, os dois filhos que morreram, o mais moço, o filho pobre, que quase não tivera grandes coisas para oferecer ao seu pai, né? Além de temor e bondade, foi admitido no paraíso e recebeu um lugar perto dos justos, ali, né? Avraham, Isaac, Yaakov, né? Adão, Noah, e por aí afora vai, né? Então, sobre isso, foi dito, um filho pode dar ao pai gansos gordos para comer e não ganhar o mundo vindouro, enquanto outro filho pode fazer o pai trabalhar na pedra de moinho e ainda assim conquistar realmente a vida eterna. Ou seja, nesse sentido, os nossos sábios trazem para nós realmente o sentido de que Deus tem três parceiros na criação de pessoa, ou na criação da pessoa. Deus, o pai e a mãe. Por isso, Deus, no princípio, criou todas as coisas, e a primeira coisa que ele fez, ele formou o quê? Uma família. O pai e a mãe, o homem e a mulher. Então, os nossos sábios dizem que os três parceiros de Deus na criação da pessoa é exatamente Deus, o único e o verdadeiro Criador. E ele precisa da ajuda de o pai e a mãe, para que haja filhos, para que os filhos possam realmente crescer na boa educação e honrar os seus pais para poder herdar o paraíso. Então Deus diz, considero como se eu habitasse em seu seio e honraram a mim, aqueles que honram o seu pai, a sua mãe, aqueles que respeitam, né, o seu pai, sua mãe. Deus diz, eu considero como estou no meio de vocês, habitando com vocês. Se alguém causa aborrecimentos a seus pais, diz o Eterno, é bom que eu não habite em seu meio, pois se eu estivesse entre eles, aborrecer-me-iam também. Ou seja, o que Deus está dizendo é, quem ama, respeita, temor ao pai e à mãe, ele também tem para com Deus. Quem não tem nenhuma destas coisas para com o seu pai e a sua mãe, ele também não tem para com Deus. Ponto. Não tem nem o que discutir. A recompensa por honrar os pais é a longevidade no mundo vindouro. Esse quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa, ok? Né? Para que você viva bem, os seus filhos também. Para que você tenha longevidade, não somente nesse tempo presente, mas no mundo vindouro, que é conhecido popularmente como a vida eterna. Apesar da principal recompensa estar guardada para o mundo vindouro, que é a longevidade, a eternidade, é uma das mitzvot das quais a pessoa recebe benefícios também nesse tempo presente. Portanto, é aquela questão, né? Quem não gosta de receber presente? Só um tolo que não gosta de receber presente. Então, nesta mitzvah estão incluídos, né, segundo os nossos sábios, os mandamentos de honrar um irmão mais velho, e dessa forma aí, né, também permanece a questão de honrar pai e mãe, para que quando, por exemplo, né, não vamos entrar no mérito da questão, mas, por exemplo, segundo os nossos mestres, né, então, o pai casa uma segunda vez, ou a mãe casa uma segunda vez, então o padrasto ou a madrasta, eles também precisam ser honrados como pai ou mãe. Ok? Então está implícito também esse mandamento dentro desse aspecto aí. Então, portanto, né, dizem os nossos mestres,
Você quer bênçãos aqui e longevidade, vida eterna no mundo vindouro? Então, a decisão é sua sobre esta questão. Honrar pai e mãe. Temer, respeitar pai e mãe. Ok? Baruch Hashem. Sobre Sefirat HaOmer, antes da palavra final do nosso Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de Sefirat HaOmer, né, nos dizendo que o Sefirat HaOmer, ele é de fato algo muito profundo e nós não podemos perder a oportunidade de realmente fazermos a contagem do homem e fazermos reflexões nos ensinamentos que nos trazem refinamento, tanto para a nossa alma como para as nossas emoções que estão conectados com o nosso próprio caráter. Então, Sefirat HaOmer, o seu conceito, é um processo de 49 dias para refinar a escuridão do mundo. Então, o objetivo principal de Deus é refinar a escuridão do mundo. De que forma? Refinando a escuridão em nós. Então, à medida que nós vamos refinando a nossa escuridão, ou seja, fazendo com que a nossa escuridão ela venha para a luz, venha brilhar, né, pelo lado da nossa alma divina. Então, nós estamos nos refinando, nós estamos refinando o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a escuridão que está em nós, a alma animal, e trazendo para a luz, que também está em nós. E quando nós fazemos esse refinamento, automaticamente nós estamos refinando a escuridão do mundo. Por quê? Porque à medida que cada um faz isto, então ele deixa de fazer as coisas erradas. Ao deixar de fazer as coisas erradas ou desobedecer os mandamentos divinos, então ele está fazendo com que a escuridão brilhe e ela não impere. Então, é isso que o Rebbe diz, a luz que há em você, faça a escuridão brilhar. Traga a escuridão para a luz, para ela brilhar. Então, à medida que nós vamos nos refinando, nós vamos refinando a escuridão do mundo com as suas forças negativas. Portanto, é apropriado que a contagem seja feita à noite. Por que é apropriado fazer a contagem à noite? Entre outras coisas, o dia judaico ele começa no pôr do sol de um dia e vai até o pôr do sol do outro dia, ok? E por que é importante fazer a contagem à noite? Justamente por causa deste objetivo que tem o Sefirat HaOmer, a contagem do homem. É para refinar a escuridão. Então, quando nós fazemos a contagem do homem à noite, as forças da escuridão, as forças das trevas, as forças destruidoras e negativas, elas vão perdendo a sua eficácia, o seu poder. Desta forma, você está transformando a escuridão em luz. Entendeu? É isso que os sábios nos falam sobre isso. Então, isso simboliza a luz e a divindade que permeia o mundo através do cumprimento, né, de fazermos a contagem do Homer, ok? Hoje nós estamos completando até o pôr do sol 21 dias, né? Estamos completando a terceira semana, que hoje até o pôr do sol, nós estamos aí completando a terceira semana, portanto o 7º dia desta semana, e então nós estamos hoje com 21 dias, ou seja, 3 semanas do Homer. Então hoje nós estamos em Marhut Shebetiferet, que significa nobreza na compaixão. Vamos ver o que os nossos mestres trazem para nós. Examine a dignidade de sua compaixão. Para a compaixão ser completa, melhorando os outros 6 aspectos da compaixão, ela deve reconhecer e apreciar a soberania individual. Ou seja, você não pode anular uma pessoa, no sentido de humilhar, etc. e tal, certo? Então, é preciso reconhecer, apreciar a soberania de cada um.
deve encorajar a autoestima e cultivar a dignidade humana, a sua própria dignidade como doador, assim como a dignidade daquele que se beneficia com a sua ação de compaixão. Então, a sua nobreza na compaixão jamais pode humilhar, submeter a pessoa a uma vergonha ou algo semelhante. Precisa valorizar a autoestima da pessoa, valorizar a própria nobreza da pessoa, a sua autonomia e etc. e tal. Isto é nobreza na compaixão. As perguntas para refletirmos. Minha compaixão se expressa de uma forma dignificante? Eu manifesto e enfatizo a nobreza, a majestade na minha compaixão? Ela desperta dignidade nas demais pessoas? Eu reconheço o fato de que, ao experimentar a compaixão como sendo dignificante, isso vai se refletir reciprocamente naquele que a recebe? O exercício para o dia é, ao invés de simplesmente dar caridade, ajude o necessitado a ajudar-se a si mesmo, de modo a fortalecer a dignidade dele. Isso significa aquele famoso ditado, né, que fala assim, né, não dê o peixe pronto, ensine a pessoa a pescar. Ou seja, ajude a pessoa a ter a sua própria dignidade e não comer o seu pão da miséria, da pobreza, entendeu? Então, ajudar a pessoa, socorrer a pessoa, é uma atitude de compaixão. Mas, para colocar nobreza nessa compaixão, para melhorar ainda mais, você precisa fazer com que a pessoa ela possa realmente ter a dignidade de poder labutar para ganhar o seu pão. E não a pessoa viver, entre aspas, né, de esmolas, porque é o pão da vergonha, entendeu? Então, é ajudar a pessoa. Em outro nível mais arrojado, né, os nossos mestres, os nossos sábios falam, aquele que tem condições como empresário, empreendedor, tem condições financeiras, etc. Ele está mais abastado, né? Então, os nossos sábios falam dentro desse aspecto aqui, faça um empréstimo para essa pessoa. Obviamente, você primeiro vai ver, né? Vai analisar a pessoa, se ela realmente não vai pegar o presente e jogar na privada, né? Como diz o outro, ou no esgoto, etc. e tal, né? Que também você não pode fazer isso, né? Você precisa ver, e nós temos visto aí vários exemplos aí de pessoas que, infelizmente, diante de várias situações, principalmente nos últimos 2 anos e meio, várias pessoas dignas, trabalhadoras, né, acabaram sendo levadas à pobreza, perder o trabalho, perder o seu ganho, etc. e tal, pessoas capacitadas, etc. e tal, devido a algumas atitudes, né, de ditadores que acabaram realmente trancando tudo e as pessoas perderam a sua dignidade, o seu ganha-pão e etc. e tal aí, né? Então tem muitas pessoas que são realmente dignas de receber uma segunda oportunidade. Então, dentro desse aspecto, os próprios sábios falam, né? Quem tem condições, né? Realmente não dê somente caridade, né? Realmente faça com que a pessoa tenha condições de poder realmente reiniciar uma atividade digna. É nobreza na compaixão, ok? E para encerrarmos, então, a nossa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a conclusão da nossa paraxá semanal, né? Que nós temos aí, já vimos a questão de honrar pai e mãe, e a palavra final vem sobre a questão a quem amar. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, de acordo com o versículo, né? Deus disse a Moshe para dizer ao povo judeu, eu sou Deus que os distinguiu dos outros povos ao dar-lhes minhas leis. Os sentimentos de amor em relação à pessoa podem ser muito fortes, tão intensos de fato que podem fazer com que
consideremos desafiar as proibições da Torá ou abandonar totalmente a Deus para nos apegarmos a alguém que nos é proibido. Lembrem que as nossas leituras da semana, nós tivemos aí várias proibições, vários mandamentos proibitivos, não faça tal coisa. E muitas coisas ali nós vimos, né, sobre a questão das proibições, né, de somar-se com pessoas proibidas, relacionamentos amorosos não permitidos, proibitivos. Então, existe a possibilidade, realmente, desta questão de sentimentos de amor, fazer com que, às vezes, a pessoa chegue até mesmo a abandonar totalmente a Deus para se apegar a alguém que é proibido. E é uma realidade. Pessoas aí estão abandonando Deus, literalmente falando, e nem se fala da sua palavra, dos seus mandamentos, e somando-se com relacionamentos proibitivos. Por causa do quê? De um sentimento de amor, um sentimento de paixão que separa ela de Deus, né? E não obedece aos mandamentos divinos. Então é por isso que Deus nos lembra que Ele, o Criador do mundo, Ele é a fonte do verdadeiro amor. Foi quem estabeleceu estas proibições. Então aquela questão, né? Vamos dizer aí, fulano de tal falou dessas proibições, etc e tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ó, é o seguinte, quem disse foi Deus. A gente está repetindo o que Deus disse, né? Se você tem algum questionamento, procure Deus, converse com Ele. E aí se entenda com Deus, ok? Então, nós precisamos ter consciência de que Deus, o único e verdadeiro Criador, Ele é que criou todas as coisas, entre elas os mandamentos proibitivos, sobre a questão de relacionamentos proibitivos. Então, portanto, Ele veio trazer para nós realmente a consciência de que Ele é o único Criador de tudo e que Ele é a única fonte essencial do verdadeiro amor. É isso que nós precisamos entender e levar às pessoas sem sombra de dúvidas. Então, se perguntarmos por que Deus implantou em nós a capacidade de nos apegarmos a outra pessoa com tal intensidade, a ponto de até nos levar a desafiar a Ele mesmo e a sua vontade? A resposta, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, é a seguinte, assim diz o Rebbe: para recompensar-nos de forma proporcionalmente intensa por superarmos tal desafios. Ele lançou essas proibições como desafio para nós. E se nós resistirmos realmente aos desafios, de acordo com a dimensão da nossa resistência a não ceder a estes relacionamentos proibitivos, ele tem recompensas. Ou seja, numa linguagem simples, você trabalha, você tem a sua recompensa. Você obedece, você tem a sua recompensa positiva. Você não obedece, você tem a sua recompensa negativa. Você não trabalha com afinco, com dedicação, você não tem recompensa. Então, a vontade divina é que tenhamos esses desafios. Isso significa que são desafios reais. Por exemplo, você de repente se pegou com um pensamento X, que está dentro da conexão dos mandamentos proibitivos, dentro dos relacionamentos proibitivos. Aí você fala, meu Deus do céu, pronto, o mundo vai desabar na minha cabeça. Negativo. Acabou, agora para mim acabou. Negativo. Faz parte dos desafios de Deus para cada um de nós. Deus está permitindo para que nós possamos o quê?
para que nós possamos resistir aos desafios e vencermos os nossos desafios que Ele permite. Com qual finalidade? Para que nós possamos ser recompensados de forma proporcional às nossas ações, resistência, e obediência e etc. e tal. Então podemos ter a certeza e confiança de que Deus nos recompensará amplamente quando nos submetermos à sua vontade, obedecendo à sua vontade. Então, amados, o que Deus está mostrando para nós aqui, o que o Rebbe, melhor dizendo, está trazendo para nós dentro desse aspecto aqui, é que os mandamentos divinos, os mandamentos proibitivos, os relacionamentos proibitivos, não é para a nossa destruição. São realmente desafios para que nós possamos superar e tenhamos o quê? Tenhamos a nobreza da recompensa. Para que nós tenhamos realmente o mérito de podermos receber da parte de Hashem as suas bênçãos, as suas recompensas. Ninguém ganha nada de mão beijada. Tem aqueles que cruzam os braços e eles esperam chuvas de bênçãos. Eu não preciso fazer nada, já fizeram tudo por mim. Ele cruza os braços e fica aí esperando, entre aspas, né, chuvas de bênçãos. Isso daí não é bíblico e também não é a vontade divina. Deus não está aí querendo dar o pão da pobreza, o pão da miséria para nós. Ele quer que nós tenhamos dignidade, honra, nobreza, que nós tenhamos méritos para podermos receber dele suas bênçãos. Bênçãos sobre bênçãos. Então, esse é o objetivo. Então, a pergunta fica, a quem amar? Agora você vai responder no seu dia a dia. A quem amar? Portanto, a resposta está em você, está em cada um de nós. E aí, bom exercício. E que os desafios sejam maravilhosos com a sua resistência, com a sua ousadia de crer e confiar que Deus é justo para recompensar a cada um de nós, de acordo com a nossa obediência. Quanto mais nós nos submetemos à vontade divina, mais a sua presença e as suas bênçãos é uma realidade para o nosso viver diário. Ok? Então vamos em frente? Um bom encerramento de Shabbat, uma ótima Havdalah, passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita bênção, muita presença divina, e uma semana com grandes desafios, e que você tenha a coragem, a ousadia, para poder aceitar os desafios, não perdendo a visão. Deus, somente Ele é o Criador, somente Ele é Deus, somente Ele é o Salvador, somente Ele é a fonte essencial do único e o verdadeiro amor. A quem amar? Se você ama seus pais como deve amar, você ama Deus. E dessa forma, você estará sem sombra de dúvidas, amando os mandamentos divinos, fazendo a sua vontade, e não ganhando o pão da pobreza, mas as bênçãos maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Por isso, a ti, a sua família, bênçãos sobre bênçãos, uma semana maravilhosa. E amanhã estaremos de volta iniciando a nova Parashá semanal. Shalom, Shabbatov, bênçãos para ti. Seja forte, seja luz, seja cada vez mais aquele que ama e sabe amar a Deus e aos seus pais. Shalom, shalom.